Na nossa aula de português de hoje, iremos ver transitividade verbal e os objetos. Dependendo do contexto, os verbos, eles podem ou não precisar de um complemento. Quando o verbo ele precisa de um complemento, eles são chamados de verbos transitivos. Quando os verbos eles não precisam de um complemento, eles são chamados de verbos intransitivos. Veremos adiante mais detalhes. E o verbo, quanto à sua transitividade, ele vai poder ser verbo intransitivo, que já tem o seu sentido completo, logo ele não vai precisar de complemento. Verbo transitivo, que requer complemento, e os seus complementos vão ser os objetos direto e indireto, tá? E, além disso, gente, os verbos transitivos, eles vão se subdividir em transitivos diretos e transitivos indiretos. Verbo intransitivo. O verbo intransitivo, ele vai ser aquele que traz em si a ideia completa da ação, sem necessitar, portanto, de um outro termo para completar o seu sentido. Então, a gente diz que a sua ação, ela não transita, isto é, ela não vai precisar de ninguém para fazer uma ponte, para fazer uma ligação, tá? Entre o sujeito e o seu predicado. Olha, por exemplo, o avião caiu. O avião caiu. Você consegue entender quando eu digo que o avião caiu? Você tem uma noção do que eu falei. O verbo cair, ele é intransitivo, pois encerra um significado completo. Se desejar, o falante ele pode até acrescentar outras informações, mas quando eu digo o avião caiu, todo mundo consegue entender o que eu quis dizer. Se a oração tiver o sentido completo, então esse verbo ele não vai precisar de um complemento, tá? Olha, eu posso acrescentar informações como o local. O avião caiu sobre as casas da periferia, mas eu apenas acrescentei informações. O avião caiu lentamente, ou o avião caiu no mês passado. Essas informações, elas apenas ampliam o significado do verbo, mas não são necessárias para que se compreenda a informação básica. Mais alguns exemplos de verbos intransitivos. Meu irmão nasceu. Meu cachorro morreu. Minha avó caiu. O bebê dormiu. Eu chorei. Ela não sofreu. Vejam que são informações completas, todo mundo consegue entender. Não precisa de um complemento, mas eu posso acrescentar. Olha, um exemplo. Meu irmão nasceu no dia 4 de outubro. No dia 4 de outubro é apenas informações a mais, não necessariamente necessárias, certo? Obrigatórias, não são, tá? Já o verbo transitivo é o verbo que vem acompanhado por um complemento. Quem sente, sente algo. Quem revela, revela algo a alguém. O sentido desse verbo transita, isto é, segue adiante, integrando-se aos complementos para adquirir sentido completo. Por exemplo, as crianças precisam. Se eu disser assim para vocês, as crianças precisam. Vocês conseguem entender? Vocês não conseguem entender. Por quê? Porque esse verbo, ele não tem um sentido completo. Se ele não tem sentido completo, ele é um verbo transitivo, verbo que precisa de complemento. Agora, quando eu digo, as crianças precisam de carinho é o complemento do verbo precisar. Se precisou para ter o sentido completo, precisam é um verbo transitivo. De carinho vai ser o seu complemento. Lembra que eu falei para vocês que o complemento do verbo ele vai ser dividido em objeto direto e objeto indireto? Então, de carinho aí no caso, vai ser um tipo desses objetos aí. Então, o que vem a ser um verbo transitivo direto? É aquele verbo que vem acompanhado por complemento. Quem sente, sente algo. Quem revela, revela algo a alguém. O sentido desse verbo transita, isto é, segue adiante.
integrando seus complementos para adquirir sentido completo. Indicam o que ou quem. Eu ouvi. Ouvi o quê? Né? Ouvi quem, tá? Então, vejam aí o exemplo. Ó. Eu ouvi um barulho alto. Eu ouvi minha mãe. Então, o verbo ouvir, ele é transitivo porque ele precisou de um complemento. Por que que ele é um verbo transitivo direto? Como eu falei para vocês, vai se dividir em os complementos do verbo, ele se divide em objeto direto e objeto indireto. Gente, o objeto direto, ele não tem preposição. O objeto indireto, ele vai ter preposição. No caso, quando eu disse eu ouvi um barulho alto, o complemento do verbo começa com um. Então, aí no caso, eu não tenho preposição. Se eu não tenho preposição, esse meu objeto, ele vai ser um objeto direto. É por isso que ouvir é um verbo transitivo direto. Exemplos de verbo transitivo direto. O lenhador cortou a árvore. Sujeito, o lenhador. Predicado, cortou a árvore. Verbo transitivo direto. Por quê? Entendam. Cortou. Cortou o quê? A árvore. A não é preposição. Se não é preposição, o meu objeto é direto. Próximo exemplo. A máquina destruiu os documentos. Sujeito, a máquina. Predicado, destruiu os documentos. Verbo transitivo direto. Destruiu o quê? Os documentos. Os documentos não começa com preposição, portanto, objeto direto. A mãe ouviu o filho. Sujeito, a mãe. Predicado, ouviu o filho. Verbo transitivo direto, ouviu. Ouviu quem? O filho. Se não começou com preposição, objeto direto. Já o verbo transitivo indireto é quando o complemento vem ligado ao verbo indiretamente, com preposição obrigatória. Indicam de que, para que, de quem, para quem, em quem. Gente, memorizem. Geralmente as preposições são de, para, em, com, tá? Então, exemplo, eu preciso de quê? Eu preciso de ajuda, de preposição. Se começou o complemento com uma preposição, objeto indireto. De quem? Eu preciso de ti. Se o complemento começou com a preposição de, objeto indireto. Eu acredito. Em quem? Eu acredito em vida extraterrestre. Em, preposição, objeto indireto. Em quem? Eu acredito em você. Em, preposição, objeto indireto. E quando o verbo for transitivo direto e indireto, que nós também chamamos de verbo bitransitivo? É quando a ação contida no verbo transita para o complemento direta e indiretamente ao mesmo tempo. Indicam o que ou quem, bem como de que, para que, de quem, para quem. Exemplo, eu emprestei. Tenham muita atenção. Ó. Eu emprestei um vestido. Nessa primeira oração, eu tenho apenas um verbo transitivo direto. Por quê? Eu emprestei. Está precisando de um complemento. Se está precisando de complemento, o verbo é transitivo, tá? Quando eu digo que eu emprestei um vestido não começa com preposição. Se não começa com preposição, o meu objeto é direto. Portanto, verbo transitivo direto. Quando eu digo que eu emprestei um vestido à minha irmã,
Então, vejam que eu tenho dois complementos. Emprestei um vestido e esse vestido foi emprestado à minha irmã. Aí, no caso, eu tenho um vestido como objeto direto, a minha irmã como objeto indireto. E acraseado é preposição, tá? Portanto, eu tenho um verbo bitransitivo. Mais um exemplo. Eu agradeci. O que? Eu agradeci as doações. As doações é um objeto direto. Portanto, nessa oração, eu tenho um verbo transitivo direto. Quando eu digo que eu agradeci as doações aos meus vizinhos, as doações, objeto direto. Aos meus vizinhos, objeto indireto. Portanto, se eu tenho dois complementos na mesma oração, aí eu tenho um verbo bitransitivo.